Filipenses capítulo 3, dos versos 12 até o verso 16. Eu vou ler o texto sozinho, fica mais fácil para os irmãos de casa acompanhar a leitura. E os irmãos prestem bastante atenção nos detalhes desse texto. Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Só até o verso 16. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de estudar a palavra. E agora que vamos estudar esses versículos, nós suplicamos que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta Escritura ilumine a nossa mente, desarme o nosso coração, a fim de que nós possamos, nessa noite, ter honestidade e transparência para olhar para o nosso próprio coração, para a nossa própria vida cristã, e tomar decisões que possam mudar o nosso rumo na vida cristã, na nossa caminhada com Jesus. Fala, portanto, conosco nesta noite, agora, através da exposição da palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, todo final de ano, os irmãos que estão no seminário fazem uma avaliação, chamado de provão, né? Na realidade, esse provão ele é feito para os alunos formandos, mas no seminário nós aproveitamos e fazemos também do primeiro, segundo e terceiro ano, que é uma avaliação geral do curso, do conteúdo, das impressões que o aluno teve, com a finalidade de nos orientar acerca das correções pedagógicas que a gente precisa implementar para o ano seguinte. E não raras vezes nós encontramos alunos que escrevem, depois de estudar teologia, línguas originais, depois de estudar história da igreja, depois de estudar as matérias pastorais, às vezes ainda fica naquele sentimento do nosso aluno, de que o difícil não é aprender isso tudo. O difícil é como viver a vida cristã. E essa é uma pergunta que incomoda o nosso coração. Sempre. E ninguém está isento desse dilema, como viver a vida cristã. Pode ser alguém que está atrás do púlpito, pode ser alguém que é líder da igreja, pode ser qualquer tipo de pessoas que tenham profundo conhecimento da Bíblia ou que não tenha. O dilema é esse: como que eu vivo a minha vida cristã, no meu dia a dia, nos meus relacionamentos? Nós sabemos que como se tornar cristão é relativamente fácil, porque o único caminho pelo qual nós nos tornamos discípulos de Jesus é quando nós somos chamados pelo próprio Jesus, é quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, e essa é uma obra que vem de Deus, como o próprio apóstolo Paulo já explicou em vários textos, é um dom de Deus, e só através da aplicação que o Espírito Santo faz do sacrifício que Jesus fez lá na cruz por nós. Portanto, nós sabemos que para ser cristão, se tornar um cristão, esse é o caminho. A grande questão é que se a conversão é um ato imediato, é um ato, vamos dizer assim, uma transição da morte para a vida, uma ação específica, a santificação não. A santificação é um processo ao longo da nossa vida. A santificação é o processo quando eu vou abrindo mão de mim mesmo, permitindo que Jesus tome conta da minha vida, que o Espírito Santo tome conta das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. E nós sabemos que esse processo, ele pode ser agilizado ou
travado por nós. Aí entra a responsabilidade do crente, que é o de crescer na salvação. É preciso que a gente tenha essa ideia de que, para a santificação, nós precisamos de todo o desígnio de Deus. Não existe, amados, um único versículo que fale tudo o que eu preciso saber a fim de desenvolver a minha salvação. Não. É a Bíblia toda. É todo o desígnio de Deus. É por isso que nós precisamos estudar, 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 estudar. Não é só decorar um versículo e continuar com ele o resto da vida a despeito ou desprezando os demais. Porque todo o desígnio de Deus é que vai compor a nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Se o apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, tinha essa preocupação de seguir adiante, de crescer, então a nossa responsabilidade é muito grande. Seus irmãos, olhar aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo começa falando acerca do seu passado, dele mesmo. Paulo diz assim no verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo fala do passado dele, e depois nós podemos acrescentar de tudo aquilo que nós aprendemos do apóstolo Paulo depois da sua conversão, de alguém que de fato trabalhou, de fato cresceu, de fato investiu na sua própria vida espiritual. E nesses versículos de hoje, Paulo fala acerca do seu presente. E o presente de Paulo, a vida atual, nesse momento em que ele estava escrevendo o texto, ele diz, tudo aquilo que eu passei não tem tanto significado. Meu negócio agora é olhar para frente e seguir em frente na minha vida cristã. E é sobre isso que quero estudar com os irmãos. O bloco seguinte, Paulo fala do seu futuro, dizendo que a nossa pátria está nos céus, o verso 20, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é preciso, então, que a gente se lembre de que Paulo aqui começa a comparar a nossa vida cristã com uma maratona, uma corrida. Ainda hoje estávamos estudando isso pela manhã. E talvez a gente precise, de fato, olhar o que Paulo diz aqui, porque chega a alguns pontos da nossa vida que nós temos que repensar os nossos caminhos, os caminhos da nossa vida cristã. Talvez, se eu fizer a pergunta para você, dizendo quanto tempo você tem de vida cristã, que você é crente, você vai ter uma resposta. Eu penso que quase todos de nós aqui terão uma resposta objetiva. Eu sei que algumas vezes é desde que eu sou criança, porque eu fui criado na igreja e cresci na igreja. A pergunta é, a sua estatura espiritual é proporcional a isso, a esse tempo de vida cristã? Espiritualmente, você é alguém que está com uma estatura compatível ao tempo que você é crente? Você cresceu nesse espaço de tempo? Você desenvolveu a sua fé, o seu testemunho? Essas são as questões que nós iremos pensar nessa noite. Nós vamos dividir o texto em 4 blocos, o primeiro maior e os outros 2 menores, à medida que formos caminhando aqui, quando Paulo vai falar aqui acerca da necessidade de nós renovarmos algumas coisas da nossa vida, a fim de que nós possamos prosseguir vivendo a vida nova de novo, porque muitas vezes nós fazemos um compromisso de andar em novidade de vida e esquecemos desse compromisso. Ficamos desleixados com esse compromisso. Por isso a necessidade de nós pensarmos de novo em nós mesmos. Não é que eu estou dizendo que você precisa converter de novo. Não, é que você precisa ajustar a sintonia fina da sua vida espiritual, das suas prioridades, daquilo que Deus espera de você e daquilo que você está oferecendo para Deus. Então vamos lá, o primeiro bloco está aí dos versos 12 a 14, quando Paulo vai nos mostrar a necessidade de nós renovarmos o nosso foco em Cristo Jesus, de renovar o nosso foco em Cristo Jesus, de olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Paulo diz assim, não que eu tenha já recebido,
ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está mostrando que a nossa fé nunca pode ser uma coisa morta. A nossa fé precisa sempre ser ativa e dinâmica. Sempre. Ou a minha fé me leva a viver uma vida com Deus, ou a minha fé é morta, como Tiago também explica sobre isso. E nessa ideia de que a fé é sempre ativa e dinâmica, tem sempre que nos mover para frente. Paulo agora reconhece que ele não chegou num ponto final da sua vida espiritual. O próprio Paulo reconhece que ainda tem espaço para crescer. É por isso que quando eu olho esse texto, nesse ponto de vista, eu falo, caramba, se Paulo fala isso, se o apóstolo Paulo tinha espaço para crescer na fé, então nós estamos crianças, né, na fé. O homem como o apóstolo Paulo, com o entendimento que teve, falar um negócio desse, desafia eu e você também a olhar para nós mesmos. É bom a gente entender essa palavra perfeição, porque Paulo fala duas coisas contrárias. No verso 12 ele diz, eu não já recebi a perfeição. Mas depois no verso 15 ele diz, todos nós que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Essa palavra perfeição, ela significa desenvolvido plenamente, em contraposição a algo não desenvolvido. Seria a diferença, por exemplo, entre um homem amadurecido em comparação com um adolescente, por exemplo. Então, a palavra perfeito, na verdade, não quer dizer algo que não tem pecado nenhum, que não quer dizer algo que já está pronto. E nesse sentido, existem duas formas que Paulo olha essa questão da perfeição. A primeira aqui nesse texto é, eu ainda preciso melhorar. Eu ainda preciso aperfeiçoar, eu não alcancei a perfeição. O segundo sentido nós vamos ver quando chegarmos aqui no verso 15. Então Paulo diz, eu não sou perfeito. Depois de fazer tudo o que fez, depois de pregar tudo o que pregou, ele admite, eu não alcancei a perfeição. E não somente, queridos, às vezes a gente olha, alguns cristãos são assim, não, pastor, eu de fato eu não alcancei a perfeição, mas tá bom, ninguém é perfeito, né? Deixa para lá, paciência. Não, Paulo diz, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. Não é que ele tem aquela atitude, natureza humana, né? A gente não é perfeito mesmo, né? A carne é fraca, a vergonha é pouca. Não, Paulo não diz assim, dessa forma, de que eu não sou perfeito. Ele diz, eu não sou perfeito, mas eu estou perseguindo. Mas eu estou na luta, mas eu estou na carreira, eu estou na peleja, eu estou me esforçando para fazer isso. A palavra prossigo que Paulo usa aqui, é a mesma palavra usada para expressar um corredor de digamos, dos 100 metros rasos, quando ele está chegando perto da linha de chegada, né? Vocês já viram, quando a gente assiste na televisão, os camaradas ficam lá, de repente, pá, aí ele sai correndo, mas quando vai chegando, ele muda a forma. Ele se estica todo, ele espicha o pescoço, ele joga o peito para frente, porque ele quer algo. É essa ideia expressa aqui, que Paulo está dizendo aqui, expressando nessa palavra, quando eu prossigo para conquistar. Eu estou me esforçando, eu estou me jogando, eu estou... Num outro texto, Paulo diz assim, eu morro a cada dia. Para ser bem dramático quanto a essa questão. E o que Paulo está mostrando é isso. Aquilo que ele diz aqui, aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, é que ele admite que, na verdade, ele já está garantido o prêmio, porque Jesus já o conquistou para ele, mas ele tem que tomar posse. Esse é o ponto da salvação. Quando a salvação, nós já estamos salvos, mas ainda não tomamos posse plenamente da salvação. É o que Paulo diz, eu estou prosseguindo para conquistar uma coisa que Jesus já conquistou para mim. É uma luta que eu já sou vitorioso, eu já recebi, mas eu tenho que tomar posse.
eu tenho que correr, eu tenho que me esforçar, eu tenho que seguir adiante, eu tenho que seguir em frente. No próprio verso 13 ele diz, eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e avanço para as que diante de mim estão. E essa é a ideia do apóstolo Paulo, de vida cristã, queridos. É não ficar amarrado no passado, e nem se deixar impedir pelo passado. Vamos considerar aqui, eu quero que você relembre, que a palavra esquecer na Bíblia nunca significou deixar de lembrar. Amnésia. Não, nunca. Esquecer na Bíblia não significa não se lembrar mais, no sentido de que eu não tenho conhecimento. Até o perdão de Deus. Quando Deus diz que nos perdoa os nossos pecados, que não se lembra dos nossos pecados, não é que Deus deixou de ser Deus onisciente. Mas como é que Deus se lembra se Ele já me perdoou? Meus amados, a ideia do esquecer na Bíblia é que esquecer é algo que você sabe que tem, que aconteceu, mas você não se deixa mais ser influenciado por aquilo. No que diz respeito a Deus, que é quando Deus diz que se esquece dos nossos pecados, é que Deus nunca mais vai levar o nosso pecado em consideração. Deus nunca mais vai jogar o nosso pecado na nossa cara, vai nos acusar por uma coisa que Ele já nos perdoou, mas Ele sabe que nós pecamos. Claro que Deus sabe, mas Ele não levanta isso contra nós. Na verdade, esse é o princípio do perdão humano também, né? Quando o marido trai a esposa, ou vice-versa, quando um amigo trai o outro, é uma coisa que não dá para esquecer, querido, mas quando há perdão, quer dizer que não vai levar isso em consideração mais. Se eu perdoei você, eu jamais vou jogar na sua cara o pecado que você cometeu contra mim, porque houve perdão. Nesse sentido, a gente acaba esquecendo. Há muito tempo atrás, quando eu falo há muito tempo, é porque eu já parei de falar há pouco tempo, né? Mais uns 30 anos atrás, eu fiz um negócio com um irmão aqui da igreja, muito querido, e que me deu um prejuízo muito grande, financeiro mesmo. E depois nós resolvemos aquilo, e a coisa passou. Eu o perdoei por aquilo, eu mesmo paguei a dívida e tudo mais. E talvez, se você falar assim, pastor, o senhor esqueceu isso? Se eu falasse que sim, eu não estaria contando para os irmãos o que aconteceu. Eu me lembrei agora de que o irmão me deu prejuízo, eu estou lembrando disso. Mas, aquilo não me afeta mais. De fato, eu não posso dizer isso para o irmão, porque ele já partiu para a glória celestial. E não foi por causa de oração imprecatória minha, viu? Um irmão querido. E uma coisa é certa, eu sei que eu tive um prejuízo, mas aquilo não me afeta mais. Eu vou dizer para os irmãos que é possível que eu passei aí, durante uns períodos de uns 10 anos, sem nem me lembrar disso. Eu me lembrei esses dias porque eu estou trocando a minha biblioteca física por uma biblioteca digital, e estou desfazendo dos livros físicos. O Diogo está ali na fila, né? Esperando ser agraciado. E eu, me mexendo nos livros antigos, me deparei com um livro que esse irmão havia me dado. Né? Eu lembrei, o irmão aqui e tal. Né? Então, na realidade, quando Paulo fala, eu esqueço das coisas que para trás ficam, não é que Paulo não lembra mais nada, tanto é que ele acabou de falar aqui, que eu fui fariseu, eu persegui a igreja. Mas a ideia que o apóstolo Paulo traz, inclusive no verso 8, ele fala isso, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, é essa ideia de que ele não olha para o passado não desestimular ele no presente, não influenciar o seu futuro. Essa é a ideia que Paulo traz aqui. Talvez a gente precisa lembrar dessa questão sempre, queridos,
Porque na vida cristã nós devemos deixar para trás o que passou, o que está no passado. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Muitos cristãos são acomodados com a sua própria situação pessoal na vida cristã, porque eles se comparam com outros. E normalmente nós nos comparamos com alguém que está aquém de nós. Talvez eu nunca vá falar assim, eu vou me comparar aqui com Billy Graham, né? Normalmente o nosso coração nos engana dessa forma. Eu me comparo com os irmãos e falo, gente, eu já li a Bíblia 10 vezes, o Ricardo só leu uma. Então tá bom, estou bem, já li a Bíblia 10 vezes e tal, meu irmão só leu uma, etc. Eu estou no nível bom. Esse é o erro que Paulo está dizendo que nós não devemos ter, queridos. Na verdade, o oposto também nós precisamos evitar. Porque às vezes, quando nós comparamos com o nosso irmão, ou eu me exalto, eu já li a Bíblia 10 vezes, Ricardo só leu uma, então eu estou bem melhor do que ele, aí eu paro. Ou então o contrário, mas o Boni já leu a Bíblia 70 vezes, eu só li 10. Não vou dar conta de alcançar ele não. E aí eu paro também. Na verdade, o apóstolo Paulo não se comparava com ninguém. Ele se comparava consigo mesmo. E esse é o desafio que você precisa aceitar. Nós estamos em janeiro de 2022. Se você olhar para você em janeiro de 2021, nesse um ano você cresceu, você desenvolveu, você teve experiências marcantes com Deus, a sua fé foi desenvolvida. Esse é o seu desafio. Para que você não chegue no final desse ano e olhe para trás e dizer, gente, eu estou na mesma estatura espiritual que eu tinha em janeiro. Porque você precisa lembrar disso para que você possa tomar uma decisão com relação ao seu futuro. É o que Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Sejam as coisas ruins, eu fui perseguidor da igreja, sejam as coisas boas, eu tive grandes revelações de Deus. Falando aqui acerca de Paulo. E Paulo diz, eu deixo isso tudo. Eu olho para frente e eu persigo as coisas que estão diante de mim. Porque eu tenho alvo, eu tenho um objetivo que ele traz aí no verso 14. E qual é o alvo? Qual é o objetivo? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Simplificando, o pleno conhecimento de Cristo. A plenitude da medida da estatura de Cristo. É o que ele traz aqui, que ele trouxe também em Efésios, que nós temos que crescer é nisso. A estatura de Cristo que é o nosso padrão. Eu sei que nós devemos nos estimular uns aos outros, e nós usamos uns aos outros como fonte de estímulo. Dizer, eu quero crescer na fé, tanto quanto a minha irmã Marilene, eu quero ser uma pessoa de oração, tanto quanto a minha irmã Lindaura. Ótimo! Nós precisamos nos estimular ao amor e às boas obras, mas o nosso padrão final é Cristo. É o próprio Cristo. É o que ele está dizendo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, é o próprio Cristo Jesus. Por mais que a gente saiba que, como em qualquer corrida, esse prêmio só é recebido no final da corrida e não durante, mas nós sabemos que para chegar no final, nós temos que correr durante. E eu e você precisamos lembrar disso também, de que nós precisamos correr. Nós devemos nos esforçar. A salvação é conseguida por Deus graciosamente em Cristo Jesus, mas a santificação não. É um processo do qual nós participamos ao obedecermos, ao termos prazer na lei do Senhor e ao buscarmos a presença de Deus na nossa vida. Então nós precisamos renovar o nosso foco em Cristo Jesus. A segunda questão que Paulo diz que nós temos que renovar é a nossa mentalidade, a nossa santificação. Aí chega no verso 15, primeira parte. Todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ele olha para aquilo que ele disse e diz, nós precisamos ter
esse sentimento. Aí vem a questão, de novo, da questão da perfeição. Quando Paulo vai mostrar que essa questão da perfeição é a ideia de alguma coisa, como já disse, que é maduro. Por um lado, Paulo diz assim, eu não alcancei a perfeição, eu tenho que subir mais na fé, eu tenho que crescer mais na fé. Mas todos nós que admitimos isso, que temos conhecimento disso, que somos maduros na fé, é a ideia do que nós que somos perfeitos, nós precisamos ter essa mentalidade. A maturidade na fé precisa nos levar que nós não somos perfeitos. Ou seja, perfeito é aquele que é maduro e, como parte dessa maturidade, a consciência de que nós não somos perfeitos. Ou seja, eu preciso me identificar como alguém maduro, mas eu preciso identificar como alguém que ainda tem muito que crescer. Ainda tem muito chão pela frente. Ainda tem muito que estudar e aprender de Deus. É possível que os filipenses estivessem meio complacentes com a vida cristã. E se eles estavam correndo esse risco, eu e você muito mais, queridos. Talvez, mas pastor, por que a gente muito mais? Porque nós vivemos numa cultura, numa sociedade que não só é permissiva com relação ao pecado, que trata o pecado com liberalidade, como sendo uma coisa que não tem tanta importância assim, mas como também nós nos deixamos envolver pela nossa cultura. E aí eu posso até fazer um desafio para você. Vamos pegar aqui, glorioso, celular e redes sociais. Quanto tempo você gasta em Facebook, Instagram, em WhatsApp, e quanto tempo você gasta estudando a Bíblia? Faz uma conta, durante uma semana só. Quem sabe você possa aceitar esse desafio e falar, essa semana eu vou contar, cronometrar o tempo que eu fico no celular e o tempo que eu fico com a Bíblia. Eu sei que a maioria de vocês não vai nem tentar, porque já sabe que vai apanhar demais de Deus. Porque a gente gasta muito tempo com outras coisas, e isso pode implicar, amados, a gente também estar, digamos, muito complacentes, mornos em relação ao Senhor, esfriados com relação a Cristo, monótonos com relação à nossa vida cristã, já não tem tanto prazer em estudar a palavra, já não tem tanto prazer em participar da adoração com os irmãos. E agora, ainda vê essa pandemia ainda para ficar do jeito que Deus não gosta, né? Vamos falar assim, porque muitos irmãos aproveitam que, já que tem a pandemia, vamos ficar quieto em casa mesmo, né? E gente que fica 1 ano sem vir na igreja, e com perdão aqui aos irmãos que estão assistindo de casa, eu sei que muitos irmãos têm motivo e com muita justiça estão assistindo às programações da igreja por questão de saúde mesmo, mas sei também que há um grupo muito grande de gente que voltou para o trabalho, voltou para as atividades sociais, mas não voltou para a igreja. Igreja pega a Covid. Feira não, futebol não, família não, lugar nenhum pega, só na igreja. E às vezes nós usamos isso como desculpa para nosso coração nos engana, e o nosso coração nos engana. E é isso que Paulo está mostrando aqui nesse texto. Paulo está nos exortando para que seja a nossa atitude na vida cristã. E isso, irmãos, não é uma questão de coração. Mas como assim, pastor? Porque se eu amo a Deus... Não, queridos. Se você olhar o texto que nós já estudamos aqui, de Romanos capítulo 12, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que não é bem uma questão de coração. Olha só o que Paulo diz, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, Romanos 12, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis a vossa alma por sacrifício vivo. Paulo diz, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como assim, pastor? Vamos ser práticos. Você gosta de ficar acomodado, descansar? Paulo diz, apresenta seu corpo como sacrifício vivo.
Você gosta de se deleitar em pornografia na internet? Paulo diz, é um sacrifício que você vai fazer do seu corpo, de glorificar a Deus através do seu corpo, e assim sucessivamente. É o corpo que nós temos que apresentar, mas não é só isso não. Paulo diz também, o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso coração, para que experimenteis. Não, Paulo não disse isso. Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mente, queridos. É o eu entender que a minha vida, ou eu invisto na minha vida espiritual de forma intencional, deliberada, sacrificando outras coisas, ou eu não vou crescer, ou eu não vou experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui que Deus tem que trabalhar. É aqui que eu preciso repreender a minha própria mente. Porque é com a minha mente, queridos, eu sei que com o meu coração eu amo profundamente a Jesus, mas com a minha mente eu sou atraído para as coisas do mundo. É por isso que eu preciso de transformação da mente. É por isso que nessa renovação eu preciso mudar a minha atitude com relação à minha fé. A terceira coisa que Paulo diz que nós precisamos renovar, está na parte B do versículo 15, que é renovar a nossa visão de que eu preciso me esforçar para dedicar mais ao meu Senhor. Não é automático, não é simplesmente, eu sou crente, eu vou na igreja, depois eu vou para o meu trabalho, depois eu volto na igreja, depois eu vou para a escola, né? Depois eu venho, eu ensaio aqui, eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Precisa haver um esforço deliberado, intencional, para que eu cresça na fé. Para que eu mude, eu preciso renovar a minha visão, para que eu me esforce mais. O apóstolo Paulo diz no verso 15, e se alguém pensar de outro modo, também Deus disso vai esclarecer. Ou seja, é o Espírito Santo que incomoda o nosso coração. Quando? Que jeito? De diversas formas. Inclusive, trazendo você aqui essa noite para estudar a Bíblia comigo, para que o Espírito Santo fale ao seu coração através dessa palavra, de que você precisa fazer alguma coisa, de que você tem que tomar uma decisão deliberada e intencional de investir na sua vida cristã. Tem alguns irmãos aqui que são alunos ali do meu irmão Roberval, que é o nosso personal trainer. Mas, amados, preste atenção. Eu sei que tem um grupo aqui da igreja, falo porque já falaram comigo, eu já peguei no pé de alguns, e alguns pegam no meu pé também. Quando você fala, escuta, e aí, como é que estão as suas atividades? Você fala assim, eu preciso ir lá, pastor. Eu preciso ir lá no Roberval. Não, eu preciso. Aí passa um ano inteiro, eu preciso. Meu irmão, toma logo uma decisão e vai logo, começa logo a mexer com as suas atividades físicas. Porque você precisa. Você sabe o que seu corpo precisa. Assim também na vida espiritual. Muitos cristãos ficam nessa, eu preciso ler mais a palavra, né? Eu preciso ter mais força espiritual. Eu preciso ter mais vida de oração. Faz logo, toma uma decisão logo, arruma um plano de leitura, abandona aquilo que está te impedindo de andar com Jesus. Toma uma decisão de se afastar de coisas e de pessoas que porventura estejam impedindo você de deslanchar na fé. Renove a sua visão do esforço que você tem que fazer, queridos. E por último, quarto lugar, no verso 16, Paulo diz que nós temos que renovar o nosso padrão, que é a fidelidade à palavra de Deus. Eu acho interessante essa ideia de Paulo, quando ele diz, todavia andemos de acordo com o que já temos alcançado. Você sabe por quê, amados, que é interessante isso? É porque a vida cristã é para ser vivida de acordo com um padrão estabelecido, e esse padrão é a palavra de Deus. E tem aqui duas questões que nós precisamos considerar. A primeira delas é que nós temos que estar atentos com relação à deturpação da palavra que a gente vê por aí. Por quê? Porque muitas forças estão lutando para poder nos tirar do foco de Jesus Cristo.
Muitas coisas estão lutando para tirar da gente o foco, a mentalidade, a visão. E isso passa pela deturpação da palavra. Eu sei que os irmãos acompanharam recentemente um coaching, né, que levou lá um grupo, lá para as montanhas, quase morreu lá, né? E hoje tem muito disso. Hoje as pessoas querem estudar a palavra para que a palavra fale aquilo que elas querem ouvir, não aquilo que Deus quer falar. Algumas pessoas estão até, como alguns pregadores famosos que a gente vê nas redes sociais, dizendo que a palavra de Deus precisa ter atualizada, precisa ser lida com os óculos da nossa cultura e etc, etc, etc. E quando Paulo diz que nós temos um padrão, é que o padrão é esse, ande de acordo com o que você recebeu. Não, pastor, mas eu quero ir em tal lugar, porque lá o pregador, ele anima a gente, motiva a gente e tal. Mas às vezes você não está precisando de uma palavra de motivação, talvez o Espírito Santo esteja precisando convencer você do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Porque tem épocas na nossa vida que nós precisamos disso mesmo, que Deus mostre o nosso pecado. Mas o sentido desse texto, que é andar de acordo com o que já temos alcançado, é que tire de nós qualquer desculpa de que eu não sabia, pastor. Deixa eu voltar à ilustração que eu usei aqui com o meu irmão Ricardo. Talvez até uma ilustração injusta, talvez até ele já tenha lido a Bíblia mais do que eu. Tá? Mas eu não posso... o Ricardo, se ele leu a Bíblia só uma vez, eu li 10, ele não pode se desculpar dizendo, olha, eu não estou caminhando porque eu não tenho tanto conhecimento bíblico quanto o pastor. Quando Paulo diz, ande de acordo com o que você já tem, é porque você já tem o suficiente, o necessário. Você já sabe o que é pecado e o que não é. Você já sabe que a imoralidade é condenada por Deus. Você já sabe que existem muitas coisas na sua vida que não é pecado, mas te impede de crescer na graça de Deus, na fé. Você sabe. Você não pode dizer, pastor, o dia que eu consegui estudar lá, aqueles negócios lá de hebraico, lá do senhor, estuda lá no seminário, etc., aí eu vou ser um crente mais firme na fé. Meu querido, você não precisa disso, você precisa colocar em prática o que você já tem, o que você já aprendeu, o que você já ouviu, o que você já sabe, o que Deus já falou para o seu coração. É óbvio, meus amados, que à medida que eu estudo mais a palavra, eu tenho mais ferramentas à minha disposição na luta contra o pecado. É óbvio que à medida que eu estudo mais a palavra, eu tenho mais consciência do que Deus quer de mim. É óbvio que à medida que eu estudo mais a palavra, eu conheço mais o Deus da palavra. Mas ande de acordo com o que você já tem. Pratica a santidade de acordo com o que você já estudou. Essa é a ideia de que nós precisamos renovar esse padrão de fidelidade, de andar de acordo com o que nós já alcançamos. E eu tenho certeza que se você for andar de acordo com o que você já alcançou, ou seja, se você for colocar em prática aquilo que você já aprendeu nas músicas, com o seu pastor, com o seu estudo da palavra, na escola dominical, você vai chegar à conclusão de que você tem que estudar mais, mas você não precisa estudar mais para colocar em prática. Porque nós precisamos ir praticando à medida que vamos aprendendo. Nós precisamos colocando em prática à medida que nós vamos adquirindo conhecimento. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. É isso que Deus espera de você. Não, pastor, mas eu não entendo muito da palavra. O que você entende? Não, eu entendo algumas coisas. Então, pratique o que você entende. É isso. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas aí eu vou ser desmotivado a conhecer mais, porque se eu vou praticar o que eu já tenho, então pronto, não preciso estudar mais. É que quando você pratica o que você já tem, que você já conhece, Deus vai te convencer que você tem que conhecer mais, você não vai estar satisfeito com o que você tem. Você vai querer mais. É igual aquela sobremesa gostosa que a mãe do Arion faz, né?
umas ameixas de queijo, que o Arão levou para mim esses dias, acabou. Se o Roberval soubesse disso, ia dar uma bronca no Marion, né? Mas é aquele doce tão gostoso. Falei, não, quer saber? Eu vou comer só metade de uma. Aí você vai pegar metade de uma. Aí você come aquilo derrete na sua boca. Aí você olha. Aí você pensa no Roberval. Você olha para o doce. Não, essa outra metadinha aqui que é para ficar uma inteira. E assim vai. Saboreia o que você já tem da palavra de Deus. À medida que você praticar aquilo que você já alcançou, você vai ter mais paladar e vontade de aprender mais da palavra de Deus. Talvez alguém possa dizer, pastor, como é que eu faço para ter prazer na lei de Deus dia e noite? Como a palavra de Deus diz. Comece estudando e aprendendo. Comece a se aprofundar mais na palavra. Que aí você vai pegando gosto pela palavra, você vai conhecendo mais a palavra, você vai desenvolvendo mais a palavra, você vai se envolvendo mais com a palavra. Por isso que disse que não é muito uma questão só de coração, queridos, é de mente. É de você deliberadamente, você investir a sua vida nisso. Queria concluir essa palavra e trazer duas aplicações nessa noite. A primeira delas para aqueles que ainda não estão correndo, aqueles que ainda não estão andando com Jesus. Se você está conosco, ou está vendo pela internet, ou agora ao vivo, ou depois vai assistir pelo YouTube, e não está caminhando com Jesus, o desafio é, esqueça o que passou na sua vida, deixa para trás o que passou, comece a andar com Jesus hoje. Não fique, não, pastor, mas minha vida sempre foi assim, eu nunca fui um homem religioso, eu nunca fui alguém, tá bom, não, deixa as coisas do passado no passado, olha para frente, persegue a salvação em Cristo Jesus, entra na pista de corrida, vamos assim dizer. E a segunda aplicação que quero deixar é para aqueles que já são discípulos de Jesus, aqueles que já estão na raia, que já estão correndo. Meu irmão, eu quero lançar esse desafio para você olhar para você mesmo. Você tem, de fato, trabalhado a sua santificação? Você não se tornou indisciplinado na leitura da palavra e na oração? Será que na carreira cristã você não está só andando? Quando a gente vai para o parque caminhar, quando eu vou com a minha esposa, eu falo, eu vou passear no parque. Quando eu vou sem ela, eu vou correr, mas quando eu vou com ela, tem que ser passear, porque tem que aumentar o ritmo. E às vezes na vida cristã é assim. Será que você não está só passeando na vida cristã, em vez de correr mesmo com afinco? Será que você não sentou no meio-fio, na sua caminhada cristã? Como é que foi? Volta a repetir. Como é que foi esse último ano? Vamos pegar um ano como referência, né? O que você fez nesse último ano para crescer na fé? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Se por acaso você fez muito, lembre que você pode fazer mais. Esqueça, deixa para trás o que passou e continue progredindo mais ainda. Mas se você fala, pastor, infelizmente eu relaxei na minha vida cristã, eu cometi alguns pecados que eu não devia ter cometido, eu fiz algumas coisas que eu não devia ter feito, e isso tem me amargurado o coração, eu não cresço na fé por causa disso. Segue o exemplo de Paulo. Confessa diante do Senhor. Admite isso diante do Senhor. Admite, Senhor, eu não alcancei a perfeição ainda, Senhor. Eu tenho que caminhar mais. E deixa para o passado aquilo que passou. Esquece as coisas que para trás ficam e avança para que adiante estão. Para o tempo que Deus tem te dado. Tome decisões na sua vida espiritual, quanto à sua vida espiritual. Investe em você mesmo, na sua vida espiritual, para que você possa virar esse jogo, para que você possa mudar essa perspectiva na sua vida. E quem sabe 2022 você possa identificar como sendo um ano que você mudou a sua história com Deus. Que você resolveu de fato tomar decisões e ser proativo com relação à sua vida espiritual.
você vai mudar essa situação. E quem sabe, ao tomar essa decisão, Deus possa, com muita graça, te mostrar os passos que você precisa dar e que você possa ter coragem para tomar decisões sérias. E a partir de hoje eu vou mudar a minha vida espiritual. A partir de hoje eu vou deixar esquecer as coisas que passaram e vou olhar firmemente para Jesus. Vou aumentar a minha santificação. Vou me esforçar pela minha vida espiritual e vou me focar mais ainda na palavra de Deus. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.